nem o outro. Estavam os dois andando. Mas só Pedro disse: se é tu, manda que eu vá. E o Pedro foi. Mas ele temeu, pastor, é natural. Por que ele temeu e começou a afundar? Porque Jesus permitiu isso para ver que é possível quando nós cremos. Quando ele começa a afundar, olha para o vento, olha para as ondas, e começa a afundar, ele disse: Senhor, eu vou afundar, me socorre. E Jesus estendeu a mão, socorreu e disse: por que duvidaste? Nós lemos agora, está no texto. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Compreenderam? Se Jesus te chamar, você vai andar sobre o mar. Ou seja, você vai passar por cima desse problema. Essa dificuldade que você está vivendo agora, ela é momentânea, você vai passar por cima dela. E você vai chegar do outro lado, onde Jesus te quer, no lugar que Ele programou para você ir. Você vai chegar ileso, são e salvo, porque se você crê no sobrenatural, você vai andar sobre as águas. É isso que aconteceu com Pedro, e pode acontecer comigo e com você, se você crer. O Pedro começou a afundar porque duvidou. Jesus disse: por que você duvidou, homem de pequena fé? Sobe para cá. Então Jesus salvou ele, levou, porque a nossa humanidade é falha. O Pedro tinha falha, mas foi o pastor de Jerusalém. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Pecou, errou, adulterou, assassinou, fez de tudo, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Como é que pode isso? Mas como é que ele está lá na galeria da fé, o rei mais amado até hoje de Israel, mais amado que Salomão, que todos os outros, o rei mais amado, o rei Davi, e é o mais conhecido no planeta Terra. Você vai lá, tudo é rei Davi em Israel, o melhor hotel, o melhor tudo é rei Davi, tudo que tiver lá, o rei Davi é o mais idolatrado até hoje. Eu tive lá, visitei o túmulo dele, tudo. Então, mas ele era perfeito? Não, estava longe de ser perfeito. Você vai encontrar ele nos heróis da fé, nos salvos, as referências na Bíblia. Jesus é descendente de Davi, fala lá. Você vai encontrar um Sansão, um camarada que fez tudo o que fez de errado, mas está lá na galeria dos heróis da fé do Hebreus 11. Por que será? Meus irmãos, o céu não está cheio de santos e perfeitos. O céu está cheio de pessoas comuns como eu e você, que se arrependeram dos erros que cometeram e foram alcançados pela misericórdia de Jesus de Nazaré. O Pedro não era perfeito, mas ele andou sobre as águas porque ele creu, ele duvidou e foi afundando, porque era a humanidade dele. Ele era humano também, ele olhou para as águas, ele olhou para o vento e ele duvidou, mas Jesus não deixou ele morrer. Jesus socorreu ele, colocou no barco, mas ele andou sobre as águas. Hoje tem dois tipos de pessoas aqui. Tem pessoas que vão ser abençoadas como foram os 11 do barco, mas tem pessoas que vai ser mais abençoada, vai ser como Pedro, vai experimentar um pouquinho do sobrenatural de Deus. Todos foram salvos e abençoados, mas Pedro experimentou o sobrenatural, porque Pedro foi o único que andou sobre as águas, porque ouviu a voz dele: vem Pedro, você tem coragem? Então eu vou honrar a tua fé. Você tem coragem? Venha. Você não tem? Então venha. E ele foi e andou, ele caminhou, fraquejou, mas andou, mas ele experimentou na sua vida um pouquinho do sobrenatural de Deus. Você pode experimentar isso hoje, se você querer, se você não duvidar. O Jesus disse: por que tu duvidou, Pedro? Não devia ter duvidado, você podia ter cantado comigo aqui, eu passei aqui, depois nós vamos para o barco. Ele andou, ele teve coragem, ele saiu do barco, ele saiu do comodismo, ele saiu da acomodação, ele saiu do lugar confortável, ele foi encarar o perigo, a dificuldade, porque ele foi em direção a Jesus. Meus irmãos, se você for em direção a Jesus, não importa o que tem no meio, Deus vai te guardar e você vai vencer, você vai andar sobre o mar. Foi em direção a Jesus, obedeceu o chamado, velho, e ele foi. E eu creio que hoje Deus vai levantar pessoas aqui que vão começar a andar sobre as águas, pela fé. Então, meus queridos, o ponto que eu quero levantar aqui é que não duvide, não reclame, mas peça a graça, peça a misericórdia, peça a presença do Senhor e peça que Ele te fortaleça no meio das tempestades e aprenda com elas, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. O propósito de Deus se cumpra na tua vida. Há 5 anos atrás, estamos em dezembro, né? 10, 11 hoje, eu infartei em Torres. Eu infartei, morri, fui para o hospital. Já botei